Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar o nome dele essa noite? Renda louvores e adoração ao Senhor. Amém. Essa é a nossa gratidão a Ele. É quando a adoração ela não sai da ponta dos nossos lábios. Salmos 100 vai dizer que toda a terra precisa glorificar com júbilo ao Senhor. Amém? Você está feliz? Glória a Jesus. Essa é uma breve palavra de oferta. Quem esteve aqui no propósito de 12 dias de consagração? A maioria, né? Que bênção. Eu peguei já o finalzinho porque eu estava viajando, mas eu peguei a porção. Então algo me chamou muita atenção nesse propósito, que foi as ofertas, as primícias na vida dos irmãos. Isso aí foi algo extraordinário. E de fato nós vivemos um tempo de reavivamento da oferta, amém? Muitas pessoas em igrejas elas têm dificuldade de entender o que é oferta, mas graças a Deus aqui isso é descortinado e nós entendemos o propósito da oferta. Nós entendemos por meio da revelação da palavra, por meio das pregações aqui desta casa, que a oferta ela tem que ser um estilo de vida de nós como cristãos. É um estilo de vida e existe muito propósito por trás da oferta. E nós temos que entender que ofertar de fato é um estilo de vida e nós não fomos chamados para ofertar apenas na igreja. Quando isso faz parte da nossa natureza, o Bispo ontem trouxe algo muito interessante na terça-feira, sobre as vestes de autoridade. Que quando você vai para um lugar, a veste ela vai contigo. A mesma coisa é a oferta. Quando se fala do âmbito de justiça, a tua oferta, ela anda contigo. Aonde você vai, você tem esse sentimento e esse entendimento de, se você vê alguém, um necessitado, um pobre, precisando, você tem esse instinto, vamos colocar assim, de ofertar, de ajudar aquela pessoa. Ou seja, isso foi por causa do quê? Que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele trouxe esses códigos do reino de Deus para nós. Amém? Coloque para mim, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 9, no seu versículo 9. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, no seu versículo 9. Como está escrito, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Amém? Olha só que palavra maravilhosa. Então nós entendemos que uma das formas da gente praticar a justiça de Deus é por meio das ofertas. Você ser uma pessoa generosa, isso é muito bom, glória a Deus por isso, mas existe algo maior do que a generosidade, que é a justiça. E quanto mais nós vamos praticando os atos de oferta, Jesus ele falou o quê? Que ele veio para o pobre e para o necessitado. Toda vez que você disponibiliza o seu coração e está ajudando o pobre, o necessitado, debaixo desse princípio, entendendo que a sua justiça, não a sua justiça própria, mas a justiça que o próprio Senhor colocou em ti agora tudo que nós vamos conhecendo desse mundo e que nós podemos fazer nesse mundo agora está santificado por causa do Espírito Santo. A luz que está sendo pregada nessa casa, a luz agora nos ensina a de fato ter as verdadeiras práticas. Porque se eu parar para perguntar aqui, existem muitas pessoas aqui que são pessoas boas, eram pessoas boas, antes da conversão. Mas só que a bondade que nós atingimos antes da conversão, ela não é suficiente para nos colocar numa posição de salvação. Mas hoje, por causa da luz que está iluminando todo o nosso ser, nós alcançamos a verdadeira bondade que é por meio do Espírito Santo. Então, o ato de justiça, ele precisa estar continuamente na nossa vida. Nós precisamos entender que toda vez que nós ofertamos ao pobre e ao necessitado, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus veio para fazer na terra. Ele falou que ele veio para o pobre e para o necessitado. E o que me chamou muita atenção nesse propósito de 12 dias aqui, foram de fato as ofertas, né? Algumas ofertas inusitadas. Quem lembra que eu ganhei um pé de pato? Amém? Mas aquilo é muito profético. Para quem vive no reino do Espírito, cada oferta, por mais simples ou simbólica que seja, é profético. Você acessa algo. Eu já comecei a acessar algumas coisas por meio daquela oferta, pela fé. Amém? Eu depositei uma fé. Opa, Senhor, isso aqui é muito profético. Então assim, nós vemos diversos tipos de oferta, não foi? Tem um pessoal que ofertou melancia, ofertou saco de laranja, algumas ofertas monetárias. A pastora Roberta falou uma frase muito interessante aqui que eu não me recordo 100%, mas é que aquele que oferta é curado ou aquele que recebe é curado, né?
Aquele que recebe a oferta, ele é curado. Olha só que maravilha. Então, uma simples oferta, independente do valor ou do item que você vai dar, ele pode estar trazendo, ele está trazendo uma cura para aquela pessoa. Então é isso, meus irmãos. Saiba que um princípio que nós sempre falamos aqui nesse altar é: nunca traga uma oferta diante do altar do Senhor sem dar um nome a ela. Coloca um nome na sua oferta, um propósito, pelo que você está ofertando hoje. Coloca isso e levanta diante do Senhor. Senhor, esta causa, eu estou ofertando por esta causa. E se você vai ofertar, dando continuidade no princípio que foi estabelecido no propósito de 12 dias, se você sente no seu coração de ofertar na vida de um irmão, continue praticando isso, oferte, traga o seu irmão à frente, oferte na vida dele, tá bom? Então hoje eu te convido a ofertar na casa do Senhor com esse princípio, entendendo que a oferta é um ato de você estabelecer a justiça de Deus nesta terra. E a oferta, de fato, ela faz parte da tua vida como cristão. Aonde você vai, você precisa ofertar. Não é só na igreja, é aonde literalmente você ir, porque o reino de Deus está contigo, amém? O Espírito Santo habita em ti. Então, aonde você vai, você está levando o reino de Deus. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Marcos para estar orando pela oferta do povo. Você que vai ofertar, atrás das cadeiras, nós temos aí os nossos envelopes com QR Code, tá bom? O pessoal que está nos acompanhando online, o QR Code já está na tela. Aquele que deseja ofertar através do cartão, nós temos aqui a maquininha também, tá? E, irmãos, nós não estamos falando de valores. Nós estamos falando de coração. Deus, ele não olha por ele, não precisa de valores. Para que valores? Mas ele precisa do seu coração para saber se você está sendo obediente mediante um princípio que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. O cordeiro, se você não sabe, ele foi ofertado muito antes do primeiro homem vir à terra. O cordeiro já havia sido crucificado. Amém? Então eu te convido nesta noite a ofertar na casa do Senhor com alegria. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?